Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos à preparação ou preparatório da aula da prova de língua portuguesa, ok? E antes de mais, fazer lembrar a todos os meninos que devem entregar o comunicado que o professor ainda entregou hoje. Entreguei hoje um comunicado para vocês entregarem aos vossos papais. Então, quem não fez a entrega do comunicado deve entregar para os papais assinarem, se autorizam ou não autorizam a participação da atividade do dia 25, que é a intercontinentalidade, ok? Muito bem, também para perguntar aí aos nossos papais se os nossos meninos já conseguiram, ou se os papais já conseguiram trabalhar no traje do Brasil que estaremos a usar. Sem mais assunto, então vamos naquilo que é o preparatório ou a preparação da prova intermédia de língua portuguesa. Meninas e meninos, eu serei muito, mas muito curto e objetivo nesta preparação de língua portuguesa. Por quê? Porque eu vou apresentar a vocês simplesmente a estrutura da prova de língua portuguesa, conforme estão a ver aqui na tela, não é? Nós temos aqui a estrutura da prova de língua portuguesa da seguinte maneira. Vocês estão habituados praticamente a fazerem uma prova em que vem o texto. Após o texto, surgem as perguntas de interpretação e, em seguida, a gramática e, para terminar, vem ali a composição. Mas as coisas mudaram, ok? As regras mudaram, por esta razão que o professor ainda está aqui a passar a nova estrutura da prova de língua portuguesa, para vocês terem já uma mínima noção daquilo que vos espera, ok? Muito bem, então vamos nisso. A nova estrutura da prova de língua portuguesa está da seguinte maneira. A princípio vem o texto, conforme é habitual, ok? O texto pode vir um texto qualquer, um texto informativo, um texto narrativo, um texto poético, ok? Cabe a cada menino saber estudar ou ter o domínio dos tipos de textos, não é? Textos informativos, textos narrativos, informativos, isso tudo nós já aprendemos ao decorrer do ano letivo, não é? Muito bem, então isso é necessário que vocês tenham como suporte, como conhecimento prévio, ok? E depois do texto, claro que poderá sair, vem a interpretação. E na interpretação, nós sabemos muito bem que poderão surgir as perguntas tradicionais, ok? Podem vir as perguntas tradicionais, como também simplesmente a interpretação de forma geral, ok? As perguntas que vêm na interpretação, por norma, são perguntas que têm a ver com questões tradicionais. Qual é o título do texto, quantos parágrafos tem o texto, quantas frases tem o X parágrafo, algo assim do gênero, né? Mas há provas de língua portuguesa que já isso deixa de ter sentido, ok? Então há questões que o professor coloca simplesmente a interpretação total. E nas interpretações vocês poderão encontrar 3 a 4 perguntas, ok? 3 a 4 perguntas. E a grande novidade, meninas e meninos, prestem atenção, a grande novidade é que neste novo modelo ou nesta nova estrutura da prova de língua portuguesa, agora poderão encontrar verdadeira e falsa e a ligação de colunas. Isso mesmo, ok? Vocês poderão encontrar questões que têm a ver, por exemplo, em ligar a coluna A, vão ligar a coluna A com a coluna B, ok? Isso faz parte da nova estrutura da prova de língua portuguesa. São ordens superiores, então vocês devem simplesmente dançar a música, tá bem? Exatamente, então temos a coluna A e a coluna B para vocês ligarem. Atenção, as informações que poderão conter tanto na coluna A como na coluna B, são informações que praticamente têm a ver com o texto, ok? São informações que têm a ver com o texto. E, de igual modo, nas verdadeiras e falsas. Vocês têm de ler o texto, interpretar o texto, e quando for para resolver as questões de ligações de coluna A a B, a questão de verdadeiras ou questões de verdadeiras e falsas, vocês poderão basear-se no texto que vocês poderão ler, ok? É basicamente isto. Então, ali está a questão da interpretação da prova de língua portuguesa. Agora vamos na questão da gramática. A parte gramatical é necessário que os meninos, isso também já é uma canção, não é? A questão de
fazer a divisão silábica, isto nas provas de língua portuguesa geralmente, quer dizer, em quase todas as provas de língua portuguesa surgem sempre questões, faz a divisão silábica e classifica quanto ao número de sílabas, blá 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 blá. Vocês sabem muito bem o que é isso. Muito bem. Então, meninas e meninos, eu acredito que vocês estão a acompanhar este vídeo, então deixem os vossos likes, que é de caráter importante, ok? Deixem os vossos likes para o YouTube recomendar este vídeo para mais pessoas. E também no final do vídeo, por favor, inscrevam-se no canal. Quem não está inscrito, inscreva-se no canal e deixem os vossos comentários, que isso ajuda o professor Enda, ok? Muito bem, dando continuidade, conforme eu ia dizendo, no que toca a questões da gramática, fazer a divisão silábica, isto para vocês não é bicho de sete cabeças. E nas provas de língua portuguesa e esta avaliação intermédia, é claro que pode surgir também uma questão ou uma pergunta relativamente a esta. Faz a divisão silábica e classifica quanto número de sílabas. O principal objetivo, meninas e meninos, é vocês terem um domínio da divisão das palavras, que é dividir as palavras de sílaba por sílaba, e depois estas mesmas palavras vocês devem saber classificá-las. Se eu dividir a palavra livro, dividir a palavra livro, quantas sílabas tem a palavra livro? 2 sílabas. Então, na classificação das sílabas, em que grupo entra a palavra sílaba? Monossilábica, dissilábica, trissilábica ou polissilábica? É desta forma. Vocês têm que ter domínio disto aqui, ok? Vamos avançar, senão o vídeo vai ser muito extenso. Vamos agora, existe também a questão ainda na gramática, vamos encontrar a outra, que é a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Meninas e meninos, isto não pode fazer confusão. Uma coisa é fazer a divisão silábica e classificar quanto ao número de sílabas. Outra coisa é classificar as palavras quanto à sílaba tônica. E nós já falamos sobre isso, que quando estamos a classificar as palavras mediante a sílaba tônica, é consoante a intensidade de voz. Por exemplo, se o professor ainda expressar aqui a palavra café, onde é que há mais intensidade de voz? Café, ok? Um outro exemplo, qual é que eu poderia dar? Independência, ok? Café, independência, mercado, sílaba, ok? Onde houver maior intensidade de voz, isso nós aprendemos, então ali é onde está a sílaba que? Exatamente, a questão da sílaba tônica. Agora, quando vocês estiverem a fazer a classificação da sílaba tônica, ali há um outro pormenor que é muito importante vocês terem em conta ou em nota, que é a questão se a palavra é grave. Na classificação, a palavra é grave, é esdrúxula ou aguda, ok? Quando é que estamos diante de uma palavra grave, quando é que estamos diante de uma palavra esdrúxula e quando é que estamos diante de uma palavra que é aguda. Isso é classificação quanto à sílaba que é tônica. Estudem isso, ok? Estudem isso. Vamos terminar com a nossa aula. Vamos agora a seguir. Olha, também poderá parecer, são simplesmente previsões, ok? São previsões. Pode aparecer na prova de língua portuguesa de amanhã uma frase em que o professor vai pedir para vocês identificarem o sujeito, o predicado, o complemento direto e o complemento indireto. Isto também é necessário vocês terem domínio. Quando é que estamos diante do sujeito? Quando é que estamos diante do predicado? Quando é que estamos diante do complemento direto ou do complemento indireto? Ok? Estudem isso. Eu não quero que este vídeo esteja muito extenso, então vou já terminar. Ok? Vamos lá. Composição. Para terminar, toda a prova de língua portuguesa, ela termina sempre com um texto. Ou seja, uma composição. Ok? Para os meninos poderem produzir um texto. Então, visto que durante o ano letivo nós trabalhamos tanto os textos criativos, é claro que pode aparecer uma orientação básica por parte do professor Enda para vocês trabalharem um texto criativo. A questão do tema, o tema já é ao critério do professor, ok? Então, o tema que vos sugerirem é que vocês poderão trabalhar neste dia de prova.
Espero que tenham aprendido e lembrado alguma coisa daquilo que nós aprendemos, estudamos desde o início do terceiro trimestre até o presente momento. Falou para vocês o professor Enda Records Entretenimento. Se preferirem, professor Enda, professor Eduardo Maio, professor Enda XD. Tchau, tchau. Até amanhã na prova de língua portuguesa. Tchau. Inscrevam-se no canal, deixem vossos likes, que é de caráter importante, ok? E saudações para todos, mas para todos mesmo, ok? Um abraço ao tamanho do mundo para todos que viram este vídeo. Fui!